Pessoal, nós vamos estar lendo aqui no livro de Hebreus 4, 12 em diante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do propósito do coração, os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, aqui a palavra de Deus, ela nos mostra a respeito dela mesma, o significado. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então muitas pessoas ficam dizendo que não, temos que acreditar na metade, temos que acreditar no tanto, não é bem assim, porque foram escritas por homens, tem partes que não é desse jeito, que uma pessoa interpreta de um jeito, outra interpreta de outro jeito, então são assim. Então as pessoas ficam julgando a palavra de Deus. Tem algumas situações que dependem de lugares, costumes, né, que Paulo, segundo estava no costume ali, mandava as mulheres que ia cortar cabelo, se vestir. Então há um jeito e um costume em determinadas partes da Bíblia, mas Deus diz assim que Ele mandou a palavra de Deus aqui na terra. E quem era a palavra de Deus? Jesus Cristo, que Ele falou, é o verbo, Ele é o verbo e se fez carne, então o verbo e habitou no meio de nós. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então Jesus Cristo veio falar a respeito do reino, o que acontece no reino de Deus. Ele veio falar aquilo que o Pai queria, o que o Pai pensa a respeito, o que o Pai determina. Veio falar os mandamentos, veio falar a postura que o homem tem que ter, a postura que ele tem que viver, do que ele tem que se livrar. Então, discernir uma coisa, separar aquilo ali. Então você tem a visão diante de você, que é o conhecimento do bem e do mal. E ele veio para mostrar para você a grandeza daquele que decide seguir a palavra dele, obedecer os mandamentos, o benefício, e que a pessoa deve, porque ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando a pessoa não quer o servir, ele também, a palavra dele mostra o resultado daqueles que não o querem, o resultado de sofrimento, o resultado de só maldição, de dor, gemido. E ele, tanto que ele expressa na palavra dele, ele veio explicar a palavra de Deus, ele explica o que está acontecendo do outro lado da vida, o que acontece segundo você andar com o seu Criador, você dá o valor, dá a devida adoração a Ele. Então, e a palavra dele explica a respeito de aquele que decide não servi-lo. Não, chama-se de louco, chama de a pessoa insensata, chama de uma pessoa ignorante,
uma pessoa sem que não sabe o que está fazendo. E fala que existe o quê? O inferno que é dor, gemido e ali onde o fogo consome, onde o verme não morre, onde que a pessoa passa o tormento, vai passar o tormento eterno. Porque muitas, avisar sobre até isso, que muitas religiões ficam falando do purgatório, ficam falando de um lugar onde ela vai passar um estágio de purificação, e a sua purificação, a palavra diz que é aqui na terra. Você tem que largar tudo que você tem, largar a direção que tem. Por exemplo, uma pessoa que vai para a praia, vai ou surfa, vamos dizer, se fosse assim, ela tem que largar o surf, largar de ir para a praia? Não, ela tem que servir a Deus e abandonar o que lá ela faria. Por exemplo, ela vai lá, as pessoas, muitos que vão nisso, vão lá para viver na prostituição, se drogarem, viver no vício, falar o que bem entende, né? Agora, Deus quer que a pessoa ela vá até um lugar desse, por exemplo, ela vai surfar, vai para uma praia, mas tem longe da bebida, longe de uma mente sã, de uma mente pervertida, longe de palavras, palavrões, coisas, ideias profanas, longe de desejar cometer o mal, mas ali andando com Deus. Você imaginou uma pessoa que tem o Espírito de Deus, nasceu de novo, ela vai lá para a praia, ela vai lá surfar, por exemplo, a cabeça dela, uma cabeça abençoada, uma cabeça que onde ela está, ela leva o quê? Ela leva a paz, ela leva a tranquilidade, ela leva a salvação, ela leva o praticar o bem, ela leva a bondade, ela leva a expressão de Deus, ela leva a imagem e semelhança de Deus. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Por quê? Por que 2 gumes? Porque tanto você prega, fala para uma pessoa igual eu estou aqui, eu falo, então a espada, o que eu digo, ela vem para o meu lado e vai para onde está sendo determinada também, porque eu posso passar uma orientação, informação, o que você deve fazer, o que você deve ser, mas eu acabo não sendo aquilo que tem. Então essa espada ela vem para o meu lado também. A justiça que eu prego para que vai acontecer a bênção sobre a pessoa, e eu não fazendo essa bênção ou maldição para a pessoa que eu estou falando, então automaticamente isso vem para mim também como bênção ou maldição. Porque se eu digo para você, a palavra de Deus diz para você não adulterar, e adulterarás, e eu adultero, mas te ensino, mas a espada vai cortar para o meu lado. Mas se você também não praticar, vai cortar para o seu lado também, para mim e para você. Mas se você ouve e pratica aquilo lá, você dá valor, mas a espada vai vir para o meu lado, ela corta dos 2 lados, para mim e para você. Então, ela vai te defender e me defender, ou vai partir para você, você vai sofrer os danos, e eu também vou sofrer os danos se eu não praticar. Então, a necessidade de não ser hipócrita, de não ser uma pessoa hipócrita, uma pessoa que diz para a outra fazer e ela mesma não faz, que é o que muitos afastam as pessoas da igreja. Eu não vou ser porque aquele cara faz assim, é o cara da igreja, aquele monte de gente ali e tal. Então você não tem que andar segundo a vida de ninguém, você tem que andar segundo a sua obediência a Deus. Então ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, entendeu? Dividir a sua alma do espírito maligno. Então o Espírito de Deus te falar ali no seu espírito, falar assim na sua mente, falar com você, e a sua alma ser separada daquela indução do suicídio, um pensamento de depressão, tristeza profunda, você fazer a maldade, o fez comigo eu vou fazer, o espírito de vingança, o espírito de ódio, o espírito de mágoa, o espírito de ressentimento, né?
você tem que optar para o amor e o ódio. Então você acaba optando para o ódio. Então a palavra de Deus, ela te separa, ela te põe na condição de você decidir. Ela separa. Quando você lê ali, pronto, nossa, eu não sabia disso. E assim, eu não entendia, e era assim. Então aí você hoje tem o poder. Não adianta você falar, puxa, as coisas são assim, e aí depois não está nem aí, e você cometer. Você vai pagar os danos. Você vai pagar os danos por você não dar ouvido. Tanto que o livro de Provérbios fala sobre a sabedoria, fala você ter discernimento entre o bem e o mal. Foi o que Salomão pediu para Deus. Não que o resto da história dele, por viver em grandeza de abundância, acabou se desviando de Deus. Eu não sei para onde ele está, porque a Bíblia só fala Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, mas não fica falando Deus de Salomão. E para onde ele foi também não me interessa. A vida é dele, e o que ele fez ele vai pagar. Eu tenho que saber o que eu vou fazer, o que eu tenho que pagar. Então o que eu tenho que saber, o que eu estou me livrando. Eu tenho que aprender com os erros dos profetas, os erros dos reis. Tenho que aprender com os erros. A Bíblia é isso, a palavra de Deus é isso. Você ensinar você a... Ele deixou todos os erros de cada um para você não cometer. E nessa caminhada ele deixou o futuro para você. Deixou o futuro para você escolher. Decidir se você vai para lá ou você não vai. Então a palavra de Deus, por isso que ele fala, é apta para discernir os pensamentos, dos propósitos do coração e dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Você vê que até fisicamente, juntas e medulas. Pode ter uma explicação espiritual, juntas e medulas também, mas é fisicamente, para você ser curado, você ser liberto, ter uma mente, né? Uma mente sadia, você compreender as situações, você entender. Então, para que jamais o diabo tenha acesso ao seu corpo, tendo acesso à sua mente, você proibir o diabo ficar falando no seu ouvido, causando tentação, te dá o poder. Então a palavra de Deus te dá esse discernimento, juntas e medulas, para não tocar em você percebeu a atuação, percebeu ali, percebeu aquela encrenca, aquela briga, aquela discussão, percebeu em você um mal-estar, um problema físico, você agir, problema que vai ali te afetar financeiramente, te afetar sentimentalmente, aquele problema que você está aceitando, né? Então você, juntas e medulas, aptas para discernir os pensamentos do propósito do coração. Deu para entender? Então o coração, muitas vezes Deus fala, nós temos que servir a Deus com o nosso coração, e muitas vezes ele fala lá sobre o homem que não teve encontro com Deus, que do coração procede as situações, procede as atitudes erradas, o pecado, a indução a muita coisa, dos pensamentos. Quer dizer, Deus vem, fala o seu pensamento e você domina, você não deixa se levar por aquele sentimento maligno. Quando você tem um sentimento bondade, você continua nele, permanece nele, mas se vem um sentimento ruim, na sua mente já determina. Então esse pensamento, não ter sua esposa, não adulterará, então está na sua mente, mas se o seu coração é induzido por alguma coisa que não vá ser atraído, então já logo a palavra de Deus na sua mente. Então ela diz para você, não vá por esse caminho, não fale desse jeito, não deixe o seu coração de vingança, nem de mágoa, nem disso que do outro. Vai nessa direção, vai ali que você vai crescer, prosperar. Faz do jeito certo, prospera do jeito certo, faz do jeito justo. Então a palavra de Deus, ele fala assim, que até em Apocalipse fala que são fiéis. Fiéis são as palavras de Deus, pois a palavra de Deus é para educar, para edificar, para exortar, para avisar, consolar, transformar, dirigir, dar entendimento, dar sabedoria, Jesus veio trazer do mundo espiritual tudo que se passa, o que é lá dentro. Ele veio explicar, tanto que ele explicava com parábola, peneirando
porque não dá para falar diretamente o que é lá dentro. Tem milhões e tem coisas que não adianta ficar falando, que não adianta, mas sim o básico, o todo que te leva a morar com Deus, e o restante é só quando estiver na eternidade que você vai saber o que se passa lá, tá bom? Então a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus você tem que pedir discernimento, orientação, meditar. Tem um momento que você lê para adquirir informações rápido, e há momento que você tem que parar para meditar. Não entendeu? Procurar. Antigamente eu pegava dicionários, tudo, cada palavra eu já discernia. Hoje não, hoje você tem o Google, você pergunta o dicionário do Google, usa as redes sociais para você se informar e tomar cuidado com aquele que te passa a palavra, pois ele pode te induzir a um espírito do erro, um espírito do engano, e a palavra de Deus avisa sobre isso daí, tá bom? Que Deus abençoe e você possa se aprofundar naquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus.